Que gramática estudar na escola? Esta é a pergunta que tem sido feita frequentemente nos cursos de letras e também nas formações de professores de língua portuguesa. É a pergunta que se perpetua tanto no âmbito acadêmico, nos cursos estrito sensu, como doutorado, mestrado, nos cursos lato sensu como especialização e graduação, e também em diversos outros campos. Há diversas respostas para esta pergunta, mas nenhuma delas é definitiva. Por isso, gostaria de, neste canal, no canal Literologia, apresentar um livro que talvez abra os seus horizontes se você é estudante de letras ou professor de língua portuguesa ou estudante de letras e professor de língua portuguesa. Se você é de qualquer área ligada à comunicação e ao ensino de línguas, este livro que eu vou indicar é especial para você. Estou falando deste livro da professora Maria Helena de Moura Neves, que infelizmente nos deixou, recentemente. É o livro, gente, Que Gramática Estudar na Escola, Norma e Uso na Língua Portuguesa. Em termos de ensino, talvez o livro mais importante da professora Maria Helena de Moura Neves, É o livro em que mais ela coloca a sua posição acerca do ensino de língua portuguesa. Eu vou começar com o que está aqui na contracapa. Ela fala assim: que gramática estudar na escola? É uma triste constatação. Os alunos saem das nossas escolas sem entender o que leem, quando leem. Já é mais do que hora de atender ao que esperam a sociedade e a família das aulas de português. Que os estudantes falem, leiam e escrevam melhor. Então ela diz, olha, é uma triste constatação. Qual que é a triste constatação? Que os nossos estudantes realmente saem sem entender aquilo que eles leem. E quando leem, E ela diz aqui que já está mais do que na hora de atender aquilo que a sociedade e a família esperam das aulas de língua portuguesa, gente. Que é o quê? É que os estudantes falem, leiam e escrevam melhor. Então, qual que é o principal propósito da língua portuguesa, da aula de língua portuguesa? Que o estudante aperfeiçoe sua capacidade comunicativa, sua capacidade linguística, tanto no âmbito da fala, da escrita e da leitura, gente. É este o principal objetivo da aula de língua portuguesa. Vamos começar por aqui. É importante essa discussão. A discussão da aula de língua portuguesa no ensino básico não é uma discussão de filosofia, de sociologia, não é uma discussão de outras áreas, é uma discussão. A finalidade das aulas de língua portuguesa é aperfeiçoar a capacidade comunicativa do aluno. Isso é importante entender, tá? Ela diz isso. A presente obra liga-se à preocupação de que se institua um tratamento escolar mais científico das atividades de linguagem, muito especificamente das atividades ligadas à gramática da língua materna. Assenta-se a necessidade de uma gramática escolar que não apenas contemple a taxonomia e um elenco de funções, mas que, legitimada pela sua relação com o uso efetivo da língua, dê conta dos usos correntes atuais, não perdendo de vista o natural e eficiente convívio de variantes no uso linguístico, incluída aí a norma tradicionalmente considerada padrão. Gente, é muito importante essa fala da Maria Helena de Moura Neves, Ela diz, olha, a necessidade de uma gramática escolar que não apenas contemple a taxonomia. Veja que a discussão que acontece no campo da graduação é uma discussão que é muitas vezes enviesada e equivocada. Por quê? Porque já nos cursos de graduação, a discussão é para excluir completamente a gramática normativa e excluir a taxonomia, ou seja, o que a gente chama de metalinguagem, que é entender os nomes técnicos das coisas, sujeito, predicado, objeto, essas coisas. Ela fala que não apenas, ela não exclui isso, é que não fique só nisso. Então, mais uma vez, que não apenas contemple a taxonomia e um elenco de funções, mas que,
legitimada pela sua relação com o uso efetivo, há de ter uma relação entre a taxonomia e o uso efetivo da língua, dê conta dos usos correntes atuais, veja, é o ensino de gramática que dê conta dos usos atuais, mas que também não perca de vista, ela fala que não perdendo de vista, o natural e eficiente convívio de variantes no uso linguístico. E aí, veja, gente, que interessante. Quando se trata de variedades linguísticas, ou variantes linguísticas, ou variações linguísticas, muitas pessoas entendem somente como aquela norma popular ou a norma, ou aquela linguagem, a variação diacrônica, diastrática e tal. Então fica só nesse superficial. Mas precisa estar inclusa nessas variedades linguísticas exatamente o uso considerado padrão. Ela fala aqui, olha, incluída aí a norma tradicionalmente considerada padrão. De cara já percebemos que a posição da professora Maria Helena de Moura Neves não é uma posição de exclusão, como muitas pessoas, inclusive da sociolinguística, defendem. Não é para se excluir variantes, nem popular, tampouco padrão. É para incluir variantes. Essa é a principal ideia da professora Maria Helena de Moura Neves. E já vamos começar aqui a falar um pouco mais sobre esse livro. Então, gente, esse livro aqui, Que Gramática Estudar na Escola, o meu está autografado exatamente porque a Maria Helena de Moura Neves estava na minha banca de dissertação e exatamente essa fala minha eu deixo aqui. Um dos elogios que ela fez à minha dissertação foi exatamente que eu defendo a gramática e defendo também a gramática normativa no ensino. Ou seja, então ela disse que tem que ser definida, agora tem que ter uma visão. Ou seja, a gramática normativa ou tradicional, que não é a mesma coisa, mas que vez por outra se entrecruzam, elas têm uma finalidade, elas têm um propósito. Não é somente ela, mas ela não pode ser excluída do ensino, jamais. É o que diz a professora também em seus estudos. Então, meu livro está autografado porque eu a encontrei na minha dissertação, gente, tá? Desculpem-me. Gente, e assim, esse livro foi o livro que eu mais li, mais bati cabeça. Percebe aqui, olha, é um livro que mais abre sua cabeça para as reflexões sobre ensino de língua portuguesa. É um livro de boa leitura, é um livro que você fica relendo, porque, para quem nunca leu algum livro da professora Maria Helena de Moura Neves, gente, ela gosta de fazer sempre retomadas, de fazer resumos, de dizer o que concluir. Então tem sempre, ela disserta, ela introduz muito bem, depois ela desenvolve a temática e ainda conclui. Cada capítulo é como se fossem essas dissertações, gente, ó. Ela, olha, eu abri aleatoriamente uma fala, ela diz assim, olha, a gramática não é uma disciplina que se deva colocar externamente a língua em funcionamento. Esse é o grande problema. É distinguir o que é gramática e o que é língua, gente. Não existe. A gramática conforma a língua, ou seja, ela dá forma aos usos linguísticos. Na fala da professora Maria Helena de Moura Neves, inclusive está na sua Gramática Funcional, que é outro livro dela, a gramática é indispensável à formação do texto. Então, nessa nossa fala, ou seja, na minha linha de pensamento funcionalista, não existe texto sem gramática e não existe gramática sem texto. Estão ambos imbricados, ou seja, para se construir um texto, eu preciso da gramática. E só existe gramática porque existe o texto, gente, tá? E ela vai discriminando aqui diversos pontos. Aqui ela discrimina, por exemplo, a gramática tradicional da gramática puramente normativa. Muito interessante, pessoal. Aquela parte, ó, o que concluir, né? Então ela tem o capítulo e tem isso, o que concluir, olha. Só o texto que eu marquei aqui, olha, fala assim, só o que eu marquei. Não há discurso sem gramática, mas que também não há gramática sem discurso. Olha o que eu falei. Não há discurso sem gramática, mas também não há gramática sem discurso. Na contraparte, o tratamento da gramática no espaço escolar há de respeitar a natureza da linguagem, sempre ativada para a produção de sentidos, o que se opera nesse jogo entre restrições e escolhas que equilibra o sistema. A gramática de uma língua não pode ser oferecida como uma camisa de força, primeiro mapeada para depois ser recheada de exemplos. Aqueles que venham a
calhar para a doutrina assentada. Ou seja, os exemplos que estão lá somente para colocar a doutrina. É lamentável a concessão de um espaço da escola para o tratamento da gramática como mera transmissão e registro de paradigmas. Na verdade, o que aí vemos é aberrantemente uma criatura. A gramática disciplina fica distorcidamente maior do que seu criador, a gramática organização. E a metalinguagem, por-se a engolir a linguagem que lhe deu nascimento e estatuto, gente. E é isto que eu defendo também na minha dissertação. Eu tomo as palavras do professor Carlos Franck, que vai discriminar aí a ideia do ensino linguístico, epilinguístico e metalinguístico. E aí, resumindo, tudo que a professora Neves defende neste texto e em outros textos é de que a escola é o espaço de reflexão sobre os usos, tanto sobre os usos passados, sobre os usos dos grandes autores, quanto os usos populares. Ou seja, então, a escola, a sala de aula, é o grande espaço para se refletir sobre a gramática, sobre a língua. E aí, é neste campo que eu entrava na minha dissertação, que eu entro, deixarei até o link da minha dissertação para quem se interessar, sobre como fazer, ou seja, como ensinar, como ter uma abordagem em que o aluno reflita sobre a língua. Eu defendo que essa abordagem é que nós temos que, na medida do possível, trazer a atividade epilinguística, que são tipos de atividades em que você fica refletindo sobre a língua, para não sobrepor com as atividades linguísticas. Então, o problema da escola não é o problema do ensino da norma padrão, não é isso. O problema é que mesmo para esse ensino não se ensina norma padrão, nem isso é ensinado. Por que nem isso é ensinado? Porque o foco está na taxonomia, ou seja, está na metalinguagem e não nos usos, gente. Na verdade, o fim último de qualquer atividade linguística é a produção de sentidos, é a comunicação, é o discurso. Então, a sintaxe, a morfologia, até mesmo os nomes da taxonomia, tudo isso tem que ser analisado para a produção de sentido. Então, a análise dos enunciados na escola, dos textos, não é partir dos nomes das coisas, é partir do próprio uso das coisas para depois você entender por que aquilo é um sujeito, por que é um predicado, por que a gente chama de objeto direto, objeto indireto. E é isso que você encontra também nesse livro aqui. De maneira bem rápida aqui, vou dizer o que você encontra aqui. Ela traz uma introdução, o tratamento escolar da gramática, analisando e propondo, fixando as bases da análise. E aí ela sempre traz essa parte de concluindo, né? Parte 2, gramática, uso e norma, que ela vai dizer a natureza da gramática, da disciplina gramática, uma visão histórica. A Neves sempre traz essa questão de visão histórica. Gramática, disciplina gramatical e gramática tradicional. A disciplina gramatical na atualidade, as manutenções de padrões, a discussão de um tema como ilustração, a gramaticalização como um processo de estruturação da mudança linguística e o que concluir, gente, tá? Norma, bom uso e precisão e prescrição linguística, as acepções básicas do termo norma, ou seja, o que significa norma, qual é o conceito de norma. A relação entre propriedades linguísticas e parâmetros sociais, e aí você vai encontrar diversos outros elementos aqui que a gente pode destacar. A dicotomia entre uso e norma, disciplina gramatical, as relações entre ciência linguística, uso linguístico e as noções do certo e do errado, a fixação da norma padrão, a fonte e os limites. Na parte 3, norma, uso e gramática escolar. Aí vai falar realmente dos pressupostos da gramática escolar, língua falada, língua escrita e ensino, o papel da escola na condução das atividades, uma gramática escolar fincada no uso linguístico, é o que ela defende demais, tanto que ela tem a gramática de usos, né? E o que concluir? Ela resume sempre. Por fim, aqui a gramática, conhecimento e ensino. O que estudar gramática e que gramática estudar na verdade, né? Então, para uma gramática escolar, linguística, uso linguístico e gramática na escola, gente. E aí ela coloca, obviamente,
a dificuldade na proposta. A Neves tem isso bem interessante. Eu lembro que na minha dissertação, na minha teoria, ela elogiou tal e tal e tal, mas quando foi na hora que eu propus atividades epilinguísticas, ela colocou certas críticas, mas colocou assim: mas eu também não sei como fazer, meu filho. Isso aqui é a parte mais difícil que tem, é o como fazer. O que fazer é fácil discutir, é você dizer, precisa-se de uma aula de língua portuguesa que provoque a reflexão sobre a língua tal e tal. Agora, como fazer essa aula, gente? E aí foi onde eu entrei com a minha dissertação e nós tivemos uma discussão bem interessante nessa época, tá bom? Deixarei o link, gente, para que você possa adquirir o livro. Este livro é indispensável a qualquer pessoa que vai discutir sobre ensino de língua portuguesa e gramática. Eu não discuto com ninguém sobre ensino que não leu esse livro aqui, gente. É interessante. Brincadeira, pessoal. Mas, deixando de lado, gente, indispensável mesmo. Que gramática estudar na escola? É o livro que vai abrir os horizontes para professores de língua portuguesa. Fica aqui, gente, o vídeo era isto. A mensagem de hoje. Peço que você compartilhe o vídeo, comente aí, deixe sua contribuição para que possamos chegar a mais pessoas. Foi um prazer e até a próxima. Tchau!